Vocês viram a planta da Potencial, a magnitude e tudo que ela representa hoje no Brasil. E a gente vai conversar um pouquinho mais com o Dudu e entender o que o grupo pensa a nível de futuro. Vamos falar um pouquinho de projeção 2030, 2050 e como eles vão se posicionar como um dos maiores players da bioenergia no mundo. E hoje eu, Agatha Turini, tenho a honra de entrevistar um dos principais nomes da transição energética e dos biocombustíveis do Brasil. E à frente das áreas comercial, de relações institucionais e novos investimentos do Grupo Potencial, e também vice-presidente de relações associativas e institucionais da Ubrabio, Carlos Eduardo Hammerschmidt. Ele tem desempenhado um papel decisivo na expansão do biodiesel e no fortalecimento da bioenergia brasileira. E sob a sua liderança do Grupo Potencial, ele se consolidou como uma das maiores operações de biodiesel do mundo, tornando-se uma referência em inovação, sustentabilidade e segurança energética. Carlos Eduardo, seja muito bem-vindo aos Gigantes do Brasil. É um prazer ter você aqui, compartilhar sua visão de futuro, seus desafios em um setor que é estratégico para o desenvolvimento do Brasil. Estou com Carlos Eduardo Hammerschmidt, mais conhecido como Dudu, e agora a gente vai entrar num bate-bola super especial. Carlos, obrigada por me conceder mais uma entrevista. A gente está aqui junto, poder fazer essa troca e essa comunicação para o mercado aí dos biocombustíveis. Não, obrigado você por estar aqui, vindo conhecer a nossa estrutura da Potencial, um grupo econômico, eh, tentando ser protagonista no mercado de gigantes, que é o mercado do agronegócio, né? Eu gosto muito de falar da questão da agro, né? Nem mais agronegócio e biocombustíveis, eu gosto de falar agroenergia, usar o termo porque eu acho que não existe mais agronegócio sem biocombustíveis e biocombustíveis sem agronegócio. Uhum. Então, eu acho que os dois mercados trabalham juntos e a luta pelas decisões futuras desse mercado, esses dois segmentos, esses empresários, esses produtores rurais, esses municípios que são privilegiados por essas grandes empresas, devem trabalhar juntos. Então, é um prazer receber você aqui, porque você, além de ser também uma protagonista no teu setor, é também uma pessoa idealizadora aí de criar aí conteúdos em relação aos biocombustíveis que eu acho que pode potencializar muitas pessoas a repensar sobre esse mercado brasileiro, onde eu vejo que o Brasil tem o DNA para isso. Sim. Nossa, eu aprendi muito. Hoje a gente fez um tour, uma visita pela planta da Potencial, um complexo de 15 fábricas, São 15 plantas 15 plantas no dentro, mesmo complexo. no mesmo complexo, e eu fiquei assim maravilhada, não só com a tecnologia empregada, mas eu fiquei também um pouco estarrecida com a falta de comunicação que a gente tem, porque hoje de manhã eu aprendi tanto. É verdade, você me ensinou, os seus colaboradores me ensinaram, e às vezes a gente tem algumas, né, como a gente fala, a gente tem que desmistificar um pouco, principalmente essa questão do biodiesel, Sim. que é tão benéfico, tão, tão potencial hoje para o benefício humano e da nossa sociedade, só que não tem, talvez, a voz que deveria ter. Então, eu acho muito importante o que vocês estão fazendo, levando esse protagonismo junto com a Ubrabio, trazendo isso em discussão e mostrando que vocês têm uma qualidade como ninguém, que vocês se preocupam muito com o produto. Uhum. A gente viu, a gente andou pelos laboratórios, eu vi o cuidado, e o nível, né, de equipamentos que vocês têm, quanto vocês investem, e eu fiquei, de verdade, fiquei maravilhada. Veja, Parabéns. veja isso que você está falando agora, acho que é o ponto mais importante da tua visita aqui.
a questão da tecnologia embarcada, inovação, qualidade, mas o principal, eu acho que o principal desafio é esse quebra de paradigmas que foram criados nesses 20 anos de mercado, 22 anos de mercado. Então, hoje o mercado de biodiesel já é um mercado muito maduro, né? Ele evoluiu, né? Como todo mercado, no início ele tem seus trancos e barrancos, mas é um mercado que hoje o Brasil, a gente pode considerar que a gente tem o melhor biodiesel do mundo no Brasil, em nossas indústrias brasileiras. Como a gente tem as melhores plantas de etanol eu acredito, do mundo hoje no Brasil, em tecnologia e inovação, né? Então, o Brasil ele não pode entrar em uma retaguarda. Ele tem que levar a vanguarda Uhum, e o conhecimento da questão de produção de biocombustíveis. Veja, esse ano a gente tem aí uma produção de soja de aproximadamente de 180 milhões de toneladas e uma produção de milho de 140 milhões de toneladas. A gente sabe que quando a gente exporta o grão in natura, que a gente fala diferido, o país não recebe nada em troca, não tem nem encargo tributário nisso. Quando a gente industrializa a soja, por exemplo, ela incrementa no PIB brasileiro de 4 a 6 vezes mais, né? Porque da soja você tira o óleo, você tira o farelo, você tira a casca, você tira a proteína animal, você faz a ração, né? Então você cria uma economia circular completa, como o próprio milho. Você uhum. tem o DDG do milho, tem o óleo do milho, tem o álcool, você pode fazer o CO2 alimentício, esse DDG vai para o confinamento, você abate o boi, você tem carne, daí você tem o sebo que volta para a produção de biodiesel. Então você cria, hoje o Brasil tem, acho que umas melhores estruturas para a produção de biocombustíveis, além de ter vários cultivos diferentes de matérias-primas diferentes. Claro que hoje o que prevalece é a soja, né, para a produção de biodiesel, por a gente ter uma produção muito grande no Brasil, né? 180 milhões de toneladas já ultrapassou os Estados Unidos. E se tiver incentivo do governo, né? Isso, e vai para 250 milhões de toneladas, não tenho dúvida. Porque o produtor rural é muito inovador, investe em tecnologia lá no campo. Então, cada ano que você passa, você produz mais saca de soja por hectare, né? E isso também é bom salientar, que lá no campo existe inovação e tecnologia, Eita. né? Então, tendo inovação e tecnologia no campo, tendo inovação e tecnologia na indústria, o porquê a gente não, né? Eu pergunto para você agora, o porquê o CNPE atrasar 3, 4 vezes uma reunião tão importante para o Brasil, que vai fomentar famílias, tantas empresas, industrializar, arrecadar tributo. Você fala em arcabouço fiscal e industrializando soja e milho, a gente arrecada tributos. Então, eu não consigo entender um pouco essa matemática do Brasil em relação à nova indústria Brasil. Não, mas você me fez a pergunta mais difícil que eu tinha que fazer para você, você tinha que me responder. Eu não sei também, porque hoje a gente está sujeito a um preço internacional de commodity, e é o que você falou, tinha que ser ao contrário. A gente tem que agregar, fazer o DDG, ou fazer o óleo e vender, vamos falar, os Sim, coprodutos. Se a gente conseguir se posicionar perante o mercado internacional, até numa questão de tributação, a gente manda no mercado, porque a gente vai ter escala e volume para isso. é. Principalmente se tivesse um protocolo diferenciado aí, de aumento das misturas. Então, eu não sei por que está sendo tão tardio. Eu não sei o que que o governo tende a ganhar com isso, porque, assim, os produtores estão todos enforcados, os produtores de soja. Tem produtor de milho que está com estoque que não sabe para quem vender. Então, é muito difícil. Ao mesmo tempo, falta crédito. A gente tem um plano safra aí que não Sim. ajudou muito, não vai refrescar. Então, tá complicado do ponto de vista de ser produtor. E muitos clientes meus justamente foram para um etanol de milho, um etanol de cereais, porque eles queriam agregar valor.
e eles entenderam que a indústria vai possibilitar eles, não só isso, com a dificuldade hoje de mão de obra, que é um ponto importante também, eles falaram: "Ah, eu não preciso ter tanta mão de obra no campo, eu vou agregar aqui, eu não preciso investir em tantas áreas". Então, essa é a cabeça hoje do investidor. E fomentar uma comunidade, que é o que vocês estão fazendo, né, toda a macro-região, mas eu não A sei, eu volto a pergunta para você, a qual a sua opinião? a minha opinião é que a gente está atrasado, né, até porque já existe tecnologias como o motor flex da Volvo, né, que você hoje pode misturar qualquer quantidade de biodiesel. Né, essa é uma tecnologia que foi feita no Brasil, né, e foi lançado pela Volvo, né. Então, por exemplo, hoje um posto de combustível não pode vender biodiesel puro, e a gente já tem caminhões rodando na estrada biodiesel puro. Então você poderia ter uma bomba de B100 no posto, né, já para caminhões AB100. Por exemplo, em março desse ano, quando estourou a guerra, o biodiesel chegou a estar R$ 2 mais barato que o diesel. Então, por que que não olhar para isso, né? Enquanto o transportador estava pagando quase 1,50, R$ 2 mais caro, naquele momento o biodiesel estava mais barato, quase 1,50. E Então e então, por que não aumentar a mistura? Porque, primeiro, a gente é dependente de 23% de importação de diesel S10 no Brasil, né, 23%. Se você mistura, você diminui a dependência. Então, quando a gente importa diesel, a gente está exportando dinheiro e exportando mão de obra. sim, E quando a gente industrializa no Brasil, a gente está gerando, deixando no mercado inteiro e gerando mão de obra. Além dos biocombustíveis serem um programa social. Porque hoje 20% da originação da matéria-prima tem que ser da agricultura familiar. Vou dar um exemplo da nossa empresa da Potencial. Temos uma cooperativa em Alagoas, se não me engano é a cooperativa Capial, que quando ela começou com uma parceria com a Potencial, ela tinha 50 famílias e hoje tem 500 famílias na cooperativa. nossa, De de dessa coco? cooperativa de amendoim, Essa de amendoim? Mas não é. tem alguma vocês têm algum relacionamento com cooperativa De de coco ou não, estou enganada? Tem tem também. também, porque assim, a agricultura familiar são vários cultivos que você pode ter esse contrato de incentivo à agricultura familiar. O amendoim é um que você pode ter, se eu não me engano, açaí também pode ter. Então, até as associações de agricultura familiar estão trabalhando para incrementar mais culturas dentro que você possa ajudar essas cooperativas. Mas esse foi um exemplo de 50 famílias, em 2 anos virou 500 famílias plantando amendoim para potencial, para a gente atender o selo social e atender às exigências do programa de biocombustível no Brasil. Então, o biocombustível ele não é somente uma molécula de combustão, vamos chamar assim, né? Ele também é um programa social, né? É um programa social de grande oportunidade de dar chance de desenvolvimento profissional para essas pessoas que às vezes estão esquecidas, essas pessoas que não tiveram uma oportunidade melhor de vida. Então a gente tem o Brasil tem uma oportunidade na mão, que não pode deixar escapar. A gente tem matéria-prima, a gente tem indústria, a gente tem a demanda da proteína, a gente produz frango, boi, peixe, a fábrica de ração, a gente tem tudo no Brasil. A gente tem praticamente uma economia circular completa, né? As fazendas usam os indigestos para produzir já o próprio biogás e o Uhum. biometano na fazenda. Então, o Brasil ele só tem que apertar um botão, acho que de reset, e, e, e não colocar a culpa em teste de motores. Porque se você for olhar para o mercado internacional, hoje já existe país com B20, existe país com B25, Uhum. existe a Indonésia agora que implantou o B50. Se funciona lá, por que que no Brasil não vai funcionar? Agora eu pergunto para você. Não, mas existe bem B100 no Brasil, eu vejo desde 2002, 2004, então não é teste. Não é teste. Já está testado e consolidado, não é isso. A questão que eu vejo no Brasil é Petrobras.
Pode ser um dos Um motivos. dos motivos, porque assim ela regula o preço, então se você essa questão ela extrai, né, o petróleo, então ela comanda o preço. A partir do momento que ela libera e abre esse mercado para o privado, talvez ela tenha medo de perder esse monopólio. Só que se você olhar hoje para o mercado de petróleo, hoje a margem melhor é na venda do petróleo bruto do que no refino. Então, quando você olha hoje para o mercado de petróleo, hoje a Petrobras ela tem uma experiência magnífica em exploração de petróleo. É uma das empresas que mais tem tecnologia e inovação a gente chama de árvore de Natal para extrair petróleo do mar. Então, hoje o petróleo bruto dá mais margem para uma refinaria como a Petrobras do que ela refazer refino. E se hoje ela fosse investir em refino no Brasil, vai 5, 6, 7 anos para você botar algumas refinarias de pé, para você atender esses 25% de diferença de lacuna que é importado. Então não precisava fazer isso, é simplesmente a Petrobras, eu acredito até que a Petrobras está com essa intenção dela entender que os biocombustíveis são complementares ao portfólio dela. Eu acredito nisso e eu acredito que em algum momento vai ter essa, essa, essa articulação da Petrobras, porque até ela, usinas de biodiesel. Uhum. Então, para ela se aumentar a mistura, também para ela é melhor, né? Ela também quer implantar o diesel verde coprocessado, ele também é importante, porque ele tem óleo vegetal, você vai industrializar a soja, né? Pelo menos esse diesel poderia substituir o diesel S500, que o Brasil é o único país do mundo que usa diesel S500, que é um diesel super poluente, né? Que tem 500 miligramas de enxofre por litro. Já o S10 tem 10, né? Então é 50 vezes menos poluente o S10. Então o Brasil é o único país do mundo que se produz S500, porque não houve investimentos nas refinarias. Então renovar um parque industrial da Petrobras levaria muito tempo. E eu acho que a gente não tem esse tempo todo para Não. renovar esse parque industrial, sendo que a gente tem hoje no Brasil 60 usinas de biodiesel e tem mais de 300 usinas de etanol, considerando os etanol de milho e etanol de cana. A gente vai para 400 se somar tudo. É, E olha só, tem cliente meu que já faz teste antes mesmo dos motores, né? A gente está falando de motor agora etanol, mas eles já colocavam etanol há muitos anos. sim, É a mesma coisa do biodiesel, já é consolidado, já é consolidado. mas não é permitido. Então, por isso que eu falo de talvez lobby, porque eh, às vezes não é tanto interesse dela, porque senão ela já tinha feito isso no etanol também. Por que não E50, igual você falou? Já tem teste da Embrapa Sim. que eu já vi para isso aumentando. Então é o mesmo caso. Eu acho que é uma questão de, eh, não sei se ele pensa em segurança política, de verdade, eu não sei, mas assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Tá todo mundo no gargalo, tá todo mundo reclamando desses preços. O pessoal da cana tá se sentindo muito ameaçado. Se fala em visibilidade, mas eles estão preocupados com a entrada do milho. Ah, vai abaixar mais o preço? Então, se não tiver a demanda, vai abaixar mais o preço. É um problema. Então, precisa-se criar demandas. Ah, o biobunker, o SAF, Uhum. vai acontecer, mas assim, precisa ser mais rápido, precisa acontecer É, esse ano. eu acho que é o seguinte também, e o primeiro de tudo, a gente já tem uma lei prevista para isso, que foi a Lei Combustível do Futuro. Então, Então, é só seguir a lei, que era para estar mistura em E32, e era para o biodiesel já estar o ano que vem em B18. Era só seguir a lei que foi já por melhorou. unanimidade, foi aprovada no Congresso Nacional e no Senado. Foi mais de 90% dos parlamentares que aprovaram uma lei de mudança de matriz energética. Então é só seguir que está aprovada. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente teria que seguir. Não colocar problemas, interferes na lei.
a lei, e na lei falava que quando chegasse ao B20, você faria testes para o B25. E quando chegasse ao E30, faria testes para o E35. Só que foi ao contrário, não chegamos no B20 Uhum. e tem, né? Então, a lei ela foi aprovada para aumentar um ponto percentual de mistura por ano. As indústrias se prepararam para isso, investiram, esse é o problema, né? Indústrias de biodiesel, indústrias de etanol, esmagadoras de soja, Uhum. né? São investimentos bilionários. Bilionários. E a lei ele não acompanhou o movimento dos investimentos, né? Então a lei era para dar uma previsibilidade de segurança e não deu essa previsibilidade de segurança, que é uma coisa que eu vejo que, se não for, pode afastar os investimentos, do Brasil, em relação, a essa grande oportunidade que a gente tem, como eu falei, de ser protagonista no setor de biocombustíveis, não no Brasil, no mundo inteiro. E você tem muito relacionamento, né, com as empresas do setor. Você crê hoje que eles estão otimistas igual você numa possibilidade, de criação de demanda, que é um setor que compensa investir? É que vocês também criaram muitas oportunidades de produtos inovadores para vender no mercado, e eu acho que é esse o diferencial. Mas, você acredita que eles estão pessimistas ou otimistas? Não, eu acredito que quem está dentro do jogo não pode perder a fé de dar certo, né, do otimismo, né. O problema é que quem tá entrando no jogo agora, né, isso vai criar um desconforto e um medo muito grande, né. Então as empresas que já estão estabilizadas, já têm aí algum tempo de mercado, ela já está no jogo, então Uhum. a gente tem que ter Vai otimismo, para frente. vai para frente. O problema é aquele investidor que tem o projeto, está começando a investir agora, está começando a levantar uma fábrica agora, em cima de uma lei que a gente falou que foi aprovada em 2024 e sancionada pelo presidente atual, e não foi cumprida. Então, eu acho que é aí que é o grande problema. Esse investidor pode, de repente, segurar o investimento dele, né? E isso seria um problema até pior para o agronegócio brasileiro, porque essa demanda e essa produção ao que é recorde de milho e soja vai ficar parada nos silos, nos bags, no campo, né? Então, hoje o produtor rural ele está apostando numa alta de soja, numa Uhum. alta de milho, mas, não, eu acho que não vai acontecer muito isso, né. Deu uma alta no preço da soja e do milho há pouco tempo, mas vai chegar ali um momento que não tem mais o que subir, né. Aquela vaca gorda da saca da soja chegar a R$ 200 em 2022, 2023, aquilo lá não vai existir mais. Aquilo lá é muito difícil de acontecer. O que vai existir é o aumento de procura, de oferta, se tiver demanda por procura do produto, né. E como a gente falou, antigamente, o biodiesel, por exemplo, era vendido em leilão, então a gente sabia todas as distribuidoras que compravam biodiesel no Brasil. E quando você abre o mercado e foi aberto de uma forma repentina e rápida, você acaba ficando no escuro em algumas Uhum. coisas. Então hoje a gente não sabe, as distribuidoras misturam biodiesel, né, isso causa um um descompasso no mercado, você não tem um mercado isonômico, né, e a gente sabe que a lei existente, ele tem que cumprir também metas de crédito de carbono, Uhum. CBIO. A gente viu recentemente que, teve um juiz que determinou que o RenovaBio é um programa, que não foi feito corretamente, né, Nossa, tá então um BO esse negócio é, do RenovaBio agora, um monte de processo jurídico aí. então, é aquele negócio, eu acho que muitas pessoas interferem em projetos que eles não sabem, o conteúdo do projeto, né. Muitas pessoas, assinam uma liminar ou assinam qualquer coisa,
sem saber o impacto que aquilo pode causar no mercado, né. Então acho que esse é um grande problema também que o Brasil tem que enfrentar, que hoje esse ano, o ano passado, várias liminares tivemos, né. Inclusive teve liminares para não fechar, refinarias que não estavam, pagando impostos, né. Uhum. Então, mas foram fechadas, né, a ANP conseguiu fechar essas refinarias. Então o Brasil tem um problema nessa parte de arrecadação tributária e ao mesmo tempo tem uma oportunidade de arrecadar. Então fica difícil, né, eu pergunto para você, o como que qual que é a tua sugestão, né, porque Você faz pergunta difícil. qual que é a tua sugestão para a gente, né, conseguir, Não, é assim, eu participo, sou da diretoria estadual do Ciesp, né, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e o pessoal está muito preocupado também com essa entrada da China no mercado, que não é só isso, né? A gente tem todo o cenário econômico, o cenário político, forma tributária, que também está uma incerteza grande, e a gente teve que se adequar de uma forma até muito rápida, vamos falar assim. Eu tenho um SAP nós tivemos que virar tudo agora. Eu estava com o sistema prontinho e, bom, enfim, e o pessoal também tem uma questão de imprevisibilidade com essa questão de tarifas, então entra tarifaço de um lado, entra guerra com o Irã, que aumenta preço de aço, então na indústria ficou muito difícil também se organizar, e essa é a reclamação. Aí você vem um chinês que está entrando no mercado, e você está com um custo superior ao dele e você tem que concorrer. Como que você faz? Então, o que eu vejo hoje é o que você bate muito na tecla, é exatamente o que eu penso. Então, assim, você tem que investir em tecnologia e criar novos produtos. Então, assim, tem que inovar, tem que criar outras possibilidades de renda, porque você não vai ter a margem que você tinha, já era. Então, quem não entrar nesse jogo e fazer parcerias. Ah, então se a China é muito forte, vamos importar um produto deles, vamos sim, trazer a tecnologia, vamos agregar aqui de outra forma. Então, eu venho fazendo isso na minha sim, empresa também. Antigamente, eu tinha um pesquisa em desenvolvimento muito grande, e eu reduzi muito, acabei fazendo muito brand label também, e me ajudou a crescer mais rápido. Então, eu creio que hoje a indústria brasileira, ela tem que ser ágil e tem que agir é, e buscar, pesquisar, eh, assim, e reduzir custo, é, porque não tem margem. e o grande problema agora é nosso juro no Brasil, né. Você vê uma Selic a 14,25, né, hoje para você pegar empréstimo bancário, você vai virar uma bola de neve o teu negócio. Então, hoje o empréstimo no Brasil é pedir para se enforcar nos próximos anos, né. Eu vejo que o empresário tem que tomar cautela com esses empréstimos aí, em investimentos, se estiver fazendo, de repente segurar o investimento, é Uhum, melhor segurar e esperar ver o que vai acontecer, né. Eh Selic de 14,25 é muito alta para você tomar empréstimo baseado em Selic. Então, você tem que tentar buscar, como a gente falou, linhas de crédito que busquem a questão de inovação pioneira, né? Você ser uma empresa inovadora, que você daí sim você tem incentivo a juros menores, uhum, que te dão condições de você fazer a tua indústria mais eficiente. Mas a conclusão que eu chego para hoje, independente das decisões futuras que as brasileiras, independente de biocombustíveis, elas têm que cada vez mais verticalizar seus processos. Dentro da cadeia dela, o que ela puder verticalizar e produzir dentro do seu negócio, você consegue ir somando pequenas margens que estavam escapando pelos cantos.
E Sim. essas pequenas margens que estavam escapando pelos cantos, você vai conseguir sobreviver. Então, eu acho que o grande segredo hoje é você, se você ficar no meio da cadeia, para ser um intermédio de venda, vamos dizer assim, ali, você acaba sofrendo porque você não está na ponta no varejo e você não é o teu fornecedor principal. Então, eu acho que como a Potencial fez a esmagadora de soja agora, a gente não tinha esmagadora de soja. A gente fez para ter o nosso próprio óleo. Então, esse já é uma parte do processo que a gente está trazendo para dentro de casa, Uhum. né? Ter o próprio óleo, né? Então, a própria glicerólise, né? Que hoje a Potencial, acho que é a única ou tem mais uma indústria no Brasil que tem glicerólise, que é uma opção de você agregar receita e produzir seu próprio óleo também. Então, a gente consegue produzir até 10.000 toneladas de óleo sintético para a produção de biodiesel, né? Que você produz um biodiesel nas mesmas especificações técnicas do que o óleo de soja, só que é um óleo produzido dentro da indústria, né? Então, eu acho que essas, vamos dizer assim, eh, especificações, esses pequenos detalhes, até você conversou com alguns engenheiros nossos e você viu que eles vão no detalhe do detalhe mesmo, eu acho que vai fazer a diferença. Quem vai no detalhe do detalhe. Porque, né, a gente falou até de hoje ali com ali de qualidade de milho, qualidade de Uhum. soja, a escolha de tecnologia, né? Você veja, a gente chega num grau de detalhamento que para você ter eficiência, você tem que estudar até a matéria-prima que você vai usar na tua planta, Sim. né? Então, eu acho que é isso, que a sobrevivência de uma pessoa do setor industrial é a verticalização, tentar verticalizar a maioria dos processos que ele conseguir dentro do negócio dele. E você sabe fazer isso muito bem, porque você participou muito tempo do operacional, né? Sim. Você cresceu e entendeu todo o processo, tem muito conhecimento, então você, começa a ter insights sobre o que pode melhorar, né, e agregar. Na verdade, isso também já vem de uma cultura da empresa de tentar verticalizar, né, esses processos. Até porque a gente sabe que quando tá na mão de um terceiro, a gente corre riscos, por exemplo, de suprimentos, a gente corre risco. De logística, se você não tiver teu caminhão próprio, você pode correr risco de ficar sem caminhão de transporte. Então, tem outras situações também. Então, a gente falou de geração de energia elétrica, corre risco, você mesmo falou que teve um apagão em Ribeirão Preto, né? Teve um apagão em Ribeirão Preto de 2 dias que eu nem sabia. Então, lá você teria que ter a tua cogeração para. Então, hoje, investir em cogeração de energia, não é investimento, é uma questão Necessidade. de necessidade. Além de você diminuir custo de energia elétrica, deu um apagão desse, a tua planta não vai parar, né? Exatamente. Quando uma planta para, a maior dificuldade é você religar a planta. O custo para religar uma planta de biodiesel, de etanol, é muito alto. Muito. Tanto que a gente para manutenção uma semana no ano, né? Então a gente trabalha quase os 300, são 360 dias trabalhados praticamente e 5 dias para manutenção, né? Se tiver corretiva, você faz naquilo de emergencial, mas como é preventiva e a Potencial também tem essa linha de trabalho, a gente faz muita correção preventiva. Então a nossa planta nunca para, né? A gente também em estoque grande. Uhum. Não vendeu. Se você não vendeu o produto, bota no estoque, mas a planta não para de Uhum. produzir, né? Então, a gente tem lá na esmagadora, hoje, 2 armazéns, de 150.000 toneladas de soja. Isso são 300.000 toneladas de soja. Então eu teria matéria-prima hoje para uma produção aí de quase 3 meses, né? Então eu posso ficar 3 meses sem comprar soja que a minha planta não para. Uhum. A gente vai construir mais 2 armazéns de 150.000 toneladas nos próximos projetos. Então, a gente vai ficar com 600.000 toneladas de armazenagem. Então, tudo isso são pontos que o empresário tem que pensar
na indústria dele, né. Ah, deu um problema na China, como a gente está falando, não está vindo insumo. Ele tem um estoque de segurança daquele insumo para a indústria dele continuar Uhum. fabricando e produzindo. Então, são vários fatores que você tem que estar bem, amarrado, vamos dizer assim, para não ficar com a tua planta parada, porque no momento que a gente está passando, demanda de produto baixa e parar a planta, acho que seria o pior cenário para o empresário brasileiro na parte de biocombustíveis. E qual é o sonho como potencial? O que que você espera no futuro da sua empresa? Seja 2030, que eu acho que está muito desenhado. Está muito desenhado o seu plano. Mas vamos falar 2050. O que que você enxerga para potencial? Ah, é difícil, né? Eu Porque sei que você já falou SAF, você citou, eu falei: não, não, como eu falei, a gente quer ter o maior portfólio de produtos renováveis possível, né? Então a gente quer sair dessa mudança de ser uma empresa que era e já está conseguindo mudar essa leitura de mercado, era uma empresa de combustíveis fósseis e hoje é uma empresa de energia renovável. E isso a gente está conseguindo e mostrando essas nossos investimentos no mercado e acho que está ficando bem claro isso, que a nossa estratégia é investir em biocombustíveis. Mas quando a gente fala em 2050, a gente tá falando aí em quase 25 anos para frente. Eu acho que pode vir muito pela frente, muita. tá? Porque inovação e tecnologia muda e de ano para ano, até você falou isso. Todo ano muda muito rápido as coisas. Mas claro que a gente sabe que o SAF, ele é um produto que as empresas de aviação, elas vão ser obrigadas a usar. Então, é um dos setores que mais contaminam, que mais injetam CO2 na atmosfera. A própria, um grande consumidor de diesel são os navios, né? Uhum. A rota marítima, o transporte marítimo também vai ter que mudar. Nossa, isso é um mercado de 300 bilhões, De é litros, absurdo. é muito grande o mercado. Então, eu acho que o Brasil vai estar preparado para atender esse mercado. Mas a pergunta que você fez, como que eu vejo o potencial em Como dois. um sonho mesmo, o que você quer? Assim, não estou falando de faturamento, que eu Não, não acho é que porque isso não é, eu acho que não. Eu acho que é ser uma empresa reconhecida mundialmente. mundialmente. Eu acho que é um sonho. O sonho, eu acho que a gente já realizou muitos. A gente nem sabia que a gente ia chegar até aqui hoje, né? Com o que a gente construiu. Não tinha como imaginar isso há 25 anos atrás, há 20 anos atrás, né? Que a gente ia ter usina de biodiesel, que a gente ia ter esmagadora de soja, que a gente ia ser o maior produtor de biodiesel do mundo, que a gente ia ter ser o segundo maior produtor de glicerina do mundo. Nunca a gente ia imaginar isso, não se passou na nossa cabeça isso nunca. Então, o que eu acho que pode acontecer em 2050, acho que é deixar nas mãos de Deus, para dar uma trajetória positiva para nossa empresa. Mas a gente vai continuar lutando, acho que pelo nosso Investindo. setor, né? Eh, deixar o destino levar a nós decisões corretas. Acho que até hoje a gente investiu nas coisas, nos segmentos corretos, né? E a gente quer criar um ecossistema completo, né? E como eu falei, a gente quer internacionalizar a empresa no futuro. Isso a gente já se Uhum. internacionalizou, porque a gente exporta glicerina para mais de 20 países. Então, hoje, muitos países já conhecem o potencial pela glicerina refinada, né? Mas, de repente, ser reconhecido mundialmente como uma empresa de biocombustíveis em referência, de repente, seria uma meta, vamos dizer assim, eu acho que uma meta atingível, né? Até Sim. porque o nosso complexo de biocombustíveis ele vai ser um dos maiores do mundo em quantidade de produtos renováveis produzidos em um único local, né? Então, a gente vai produzir o etanol, vai produzir o biodiesel,
vai produzir biometano, vai produzir energia elétrica, podemos produzir o SAF no futuro, né? Então, eu acredito que um único complexo de biocombustíveis, não sei se existe no mundo. Eu fiz algumas pesquisas, um complexo no mundo que produz tanta variedade de produtos como a gente está fazendo ali. É um orgulho de ter uma empresa como a Potencial hoje no Brasil. Parabéns, eu sei que não é fácil, é bem o pessoal olha de fora e acha que, nossa, que grande, que mas ninguém vê o dia a dia, o que exige, como, né, não só como empresário, como pessoa, fazer a gestão de tudo isso. Então, parabéns a você, ao seu pai, por Sim, tudo que vocês construíram. sim. Vocês têm a minha admiração profunda, de verdade. E eu acho que a gente conversou bastante hoje. Eu acho que a gente vai ter muito conteúdo para os nossos ouvintes, para justamente a gente poder comunicar tudo isso e que tenhamos mais oportunidades de conversar no futuro e ver os próximos passos, seja do nosso governo, cenário econômico, etc. Mas dá um recado final para quem está nos ouvindo, alguma coisa que você queria passar? Eu acho que o recado final é que quem trabalha com honestidade, transparência, eu acho que consegue sempre atingir os seus objetivos. E sempre ter fé em primeiro lugar. Eu acho que a fé é a base de tudo. Esse é um dos pilares do Grupo Potencial. A fé, a gente não abre mão de fé, até porque eu acho que a fé move montanhas. Então, a gente acredita sempre que tem um lado aí religioso, né, que faz nós atingir os nossos objetivos. Então a gente coloca muito sempre na questão de fé e, claro, projetos bem planejados, bem detalhados, sem se aventurar, fazer as coisas com os pés no chão, não querer, de repente, escalar ou crescer muito rápido. Até porque a Potencial completa, tem 70 anos de história. Então foi em 70 anos que a gente chegou aonde está hoje, não foi em Não 5 ou foi 10 da noite anos. para o dia. Tem empresas que em 5, 10 anos faturam mais que eu, mas eu acredito que eles não têm a mesma estrutura que a gente tem. Não, porque se o mercado vira num produto, É, então é diferente. né? Então, eu acho que é uma questão de se preparar muito bem para o crescimento e não querer crescer, às vezes, na emoção. Uhum. A gente vê muito isso, né? Que às vezes o empresário está crescendo bem, a economia está indo bem e de repente muda da noite do dia para o Brasil as coisas, e aquele empresário que estava indo bem, infelizmente, ele acaba abrindo recuperação judicial ou quebrando e perdendo tudo que construiu. Então, eu acho que acredito que o Brasil é um país que se tem que tomar cautela nos investimentos e, claro, fazer planejamento para crescimento, mas a longo prazo. Essa acho que é a meu crescimento, ele tem que ser saudável, né? Crescimento industrial tem que ser saudável e planejado. Eu acho que aquele crescimento é, sem planejamentos, na emoção, né? De querer ser muito grande, às vezes pode dar tudo errado. Nossa, foi muito enriquecedor, de verdade. Obrigada, eu acho que eu aprendi muito hoje, não só hoje, mas me preparando para estar aqui com vocês. Eu Aprendi com aprendi muito. você? Imagina, É lógico. Viajou 700 quilômetros de carro, de pegou, carro. na chuva, veio aqui. Eu falei, o que que a Potencial tem de diferente que ela viajou 700 quilômetros? Ué, eu vim conferir, vi que tem, hein? É, Aí eu entendi. tem potencial. Não, não só potencial, ela tem tudo. Dudu, obrigada. Foi Obrigado você por ter vindo aqui, né, isso de coração, ter viajado 700 quilômetros de Ribeirão Preto, de Ribeirão aqui, né? Pegar um pouco do nosso friozinho aqui do sul, né? Mas você vai estar aqui sempre de portas abertas aqui para você sempre obrigada. vir. E eu tenho a certeza que a gente vai se ver muito mais vezes. Acho que Deus quiser. foi É o o início de início de uma um parceria. relacionamento. É o início de um relacionamento, que eu acredito que vai gerar uns projetos no futuro e a gente pode, de repente,
até poder ajudar outras pessoas, a a criarem um trajeto bom de indústria, né, nessa vida empresarial e principalmente olhando para esse mercado sustentável, que eu acredito que é um mercado que não tem volta, né, a transição energética é irreversível. Então quem quiser investir em transição energética, acho que tem mercado para todo mundo, só tem que investir certo, né. Então é um mercado irreversível. Então eu acredito que de uma conversa, de um conhecimento teu, como um conhecimento meu, né, essa questão de conhecer novas pessoas enriquece o nosso conhecimento. Então, eu aprendi com você muito hoje também, né, então, eu acho que é sempre uma troca de conhecimento, e isso é muito importante hoje na vida do empresário brasileiro, a troca de conhecimento, para você não se tornar um empresário solitário, e sim um empresário rodeado de pessoas positivas que pensem não só no seu negócio, não só na sua empresa, mas pense em colaborar com o próximo, que a gente sempre deseja o sucesso de todos. Obrigada. Obrigado você.